Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço para que a igreja abra a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Enquanto os irmãos tentam achar o profeta Abacuque, deixe-me agradecer publicamente a todas as mensagens, orações, visitas, pelo nascimento do meu filhinho Felipe, né? Saiba que Bia e eu estamos muito alegres, nos sentimos muito cuidados e amados pela igreja, especialmente pelo Ministério Miami, a juventude também chegou muito próxima da gente, então saiba que sentimos muito amados e o desejo do nosso coração que Deus continue a abençoar essa igreja cada vez mais. Sem mais delongas, vamos então ao texto, Abacuque capítulo 1, faremos dessa vez a leitura do versículo 12 até o primeiro versículo do capítulo 2. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Ouça com atenção aquilo que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Estamos diante da Tua palavra que foi lida e te pedimos ao Senhor que Tu fales conosco nessa noite por meio dela, como o Senhor já tem feito, Pai. Ser conosco nesse momento, Pai, de culto, abre os nossos olhos, Senhor, desperta os nossos corações para as verdades que vamos ouvir aqui. Ó Senhor, te peço que me uses como um instrumento da Tua vontade, Senhor. Que Tu sejas o centro de tudo que for falado nessa noite, Pai, que toda a honra e toda a glória seja ao Teu nome. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, existem situações na vida em que a solução parece ser pior do que o problema. Podemos pensar, por exemplo, em quebrar uma perna. É uma experiência, de fato, que é dolorosa, é impactante, quebramos ali a perna, sentimos a dor, não conseguimos andar, mas parece que todo o processo de recuperação é pior. Passamos meses com a perna imobilizada ali no gesso, tudo isso aliado com coceiras intermináveis que nunca conseguimos alcançar, tomar banho se torna um desafio gigante, além de tudo, ver as outras pessoas caminhando, andando, praticando esportes de forma que nós não podemos, torna o quebrar a perna ainda mais angustiante. Talvez de maneira um pouco mais séria, podemos pensar ainda no tratamento de um câncer silencioso. Enquanto a doença ela não é descoberta, a vida segue, está tudo bem. Mas quando chega o período do tratamento, de repente tudo muda. Os efeitos da quimio e da radioterapia, elas podem parecer piores do que a doença. Elas vão trazer quedas de cabelo, perda do sistema imunológico, fraquezas, enjoo, leitos de UTI, problemas gástricos, queimaduras na pele, enxaquecas, insônia e arritmia. De fato, parecem ser coisas muito desproporcionais ao problema inicial. Essas situações, como quebrar uma perna, enfrentar um tratamento de um câncer, podem nos levar a alguma espécie de crise. Será que não existe nenhuma outra alternativa de cura? Será que eu preciso mesmo passar por isso? Não é possível que a medicina não pensou em nenhuma outra solução que seja mais fácil para resolver o meu problema. Irmãos, esse também parece ser o sentimento do profeta Abacuque.
uma crise de repente toma conta do seu coração, pois parece que a cura do Senhor era muito pior do que a doença de Judá. Lembremos que o profeta Abacuque, ele profetizou no final do século 7 a.C. Ele provavelmente viveu ali no período do rei Josias e viu a grande reforma que esse rei havia promovido. O povo havia deixado a idolatria, havia se voltado ao Senhor, voltado a adorar o Senhor, a lei foi redescoberta, o povo estava adorando o Senhor. Foi um tempo de fato de grande avivamento para Judá. Porém, após a morte do rei Josias, o seu filho Jeoaquim, ele assume o trono e desfaz tudo o que o seu pai havia feito. O povo então volta a adorar ídolos, deixa de cultuar o Senhor, quebra a aliança com Deus e, como consequência, a violência reina agora sobre Judá, os ricos exploravam os pobres, a justiça era torcida e os perversos escapavam sem ser punidos. Essa é a queixa de Abacuque, dos versículos 1 a 4 do capítulo 2. E o profeta viveu também esse período. Enquanto ele viu o avivamento debaixo do rei Judá, ele também vê agora o período de apostasia debaixo do rei Joaquim. Abacuque experimentou um pouco dos dois lados. Por isso, então, ele se dirige ao Senhor e pergunta: Senhor, até quando o perverso prosperará e o justo sofrerá? Abacuque, de certa forma, ele acusa Deus de ser inativo, do mal está correndo e Deus não está fazendo nada. Deus, então, responde ao profeta Abacuque que a justiça de Deus viria, lá nos versículos de 5 a 11, mas viria de uma forma que nem Abacuque esperava. Deus levantaria o povo caldeu para trazer juízo e disciplina sobre Judá. E é então, diante dessa resposta de Deus, que Abacuque fica perplexo. Deus iria usar um povo pior e mais cruel do que Judá para fazer justiça. Parecia de fato que a disciplina do Senhor era pior do que o pecado de Judá. Parece que Deus estava agindo de maneira desproporcional para com Judá. Mas percebam, irmãos, é lidando com a crise do profeta Abacuque que a palavra de Deus também nos ajuda a lidar com as nossas crises. E é diante dessas informações, irmãos, que o tema do sermão nessa noite é os fundamentos para enfrentar tempos de crise. Os fundamentos para enfrentar tempos de crise. Veremos isso em 3 partes. A primeira delas do versículo 12 e a primeira parte do versículo 13. O primeiro fundamento para enfrentarmos tempos de crise é conhecer a Deus. O primeiro fundamento para enfrentarmos tempos de crise é conhecer a Deus. Lá no versículo 12, então, Abacuque, ele se dirige a Deus mais uma vez. E ele compõe uma espécie de lamento, mas ele começa o seu lamento exaltando ao Senhor. Parece que mesmo com a resposta amedrontadora de Deus, o profeta ainda assim busca a sua esperança no Senhor. E ele começa com a pergunta: Senhor, não és tu desde a eternidade? O profeta, ele sabe que Deus rege a história, sabe que Deus não foi criado, sabe que Deus não está sujeito ao tempo. Abacuque, nessa pergunta: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. O que Abacuque faz aqui, ele usa o nome pessoal de Deus, o Yahvé, o tetragrama, o eu sou. É como Deus se revela a Moisés lá no Êxodo. Esse é um termo que remete à aliança que Deus havia feito com o seu povo. A aliança passada para Abraão, para Isaac, com Jacó. Era uma marca do povo de Deus. Abacuque, ele vai além e vai dizer: Senhor, tu és o meu santo. E é exatamente, irmãos, a santidade de Deus, ela é a base sobre a qual nós podemos chegar diante dele e pedirmos ajuda. Deus ser santo significa que ele é separado desse mundo, sem pecados, perfeito. E Abacuque, ele traz agora esse lamento dele de forma muito pessoal. Ele vai dizer: meu Deus, meu santo. A esperança de Abacuque, irmãos, vem desse reconhecimento de quem Deus é. E o que foi que Abacuque percebeu do Senhor até agora? O Senhor é o Deus da aliança, é o Deus que é santo e é o Deus que é eterno. Diante dessas 3 informações a respeito de Deus, a conclusão de Abacuque é: nós não morreremos. É lá no versículo 12 ainda. Depois desses questionamentos, ele vai dizer com todas as letras: nós não morreremos. Diante da crise que o profeta enfrentava, Abacuque volta os seus olhos ao Senhor e ele
talvez comece a entender aqui que o juízo severo que Deus estava derramando serviria como uma espécie de disciplina. O raciocínio de Abacuque é o seguinte: ora, se Deus é santo, se Ele é o Deus da aliança, se Ele nunca quebra a sua palavra, o remanescente fiel, nós, o povo de Deus, não morreremos, porque Deus sempre tem um povo para si. Essa afirmativa de Abacuque, esse não morreremos, é algo que é confiante. Diante dessa crise que ele enfrentava, com essa resposta de Deus, com essa invasão dos caldeus, Abacuque ele recorre ao Senhor, lembra-se de quem o Senhor é. Irmãos, é importante que nós conheçamos ao nosso Deus, para que em tempos de crise reconheçamos o seu agir. Temos um Deus providente, e existe alguém acima das nossas crises. Abacuque ele exaltou ao Senhor, colocou a sua confiança em Deus, e agora ele reconhece que foi o próprio Deus que levantou os caldeus para executar o seu juízo e essa disciplina sobre o seu povo. O profeta mostra que em seu poder Deus utiliza até nações pagãs para disciplinar e para trazer justiça. É no reconhecimento do poder de Deus que o profeta então vai chamar o Senhor de rocha. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Vejam, Abacuque, ele entende o Senhor, apesar de toda a crise, como sendo essa rocha. E esse é um termo que carrega a ideia de um Deus que é inabalável, que é imutável, que é estável, que em tempos de crise, de fato, pode ser o refúgio do seu povo. No versículo 13, Abacuque continua a sua descrição de Deus, e ele vai reconhecer agora que Deus ele também é puro de olhos. A ideia, irmãos, de ser puro de olhos, ela funciona como uma espécie de superlativo. É como se Deus ele fosse, Deus é mais puro do que os olhos podem ver. A pureza de Deus, ela não está em não ver o mal, ou em fazer vista grossa para o mal, ou talvez perceber que, eu sou mais fraco do que o mal, eu não consigo vencer o mal. Não é isso. A pureza de Deus está no fato de Ele ser tão puro que simplesmente não tem como comparar. Deus está muito acima do mal. O mal simplesmente não subsiste diante de Deus. O mal simplesmente não tem como vencer. A fé de Abacuque aqui, irmãos, ela está sendo testada. Ele exalta o Senhor, ele reconhece o caráter de Deus, sabe que o Senhor vai acima dos limites humanos, é maior do que o mal. Mas, irmãos, quando a crise bate em nossas vidas, seja ela qual for, talvez a perda de um emprego, que era o sustento para toda a família, talvez crises no ministério, talvez insegurança política, não sabemos o que vai acontecer, talvez uma doença debilitante, tudo isso gera crise no nosso coração. E a nossa fé, de fato, ela pode ser testada nessas ocasiões, e pior, a nossa fé pode ser abalada. Irmãos, no Japão existe um bosque chamado Aokigahara. Esse nome Aokigahara, ele significa mar de árvores. Esse bosque ganha esse nome porque se trata de uma floresta muito densa, com pouca luz, difícil acesso. Então, aqueles que entram nesse bosque sem nenhuma espécie de guia, sem nenhuma espécie de mapa, é garantia que essas pessoas não vão conseguir sair de lá. É um verdadeiro labirinto, é um mar de árvores completamente fechado. E em tempos de crise, em tempos de fome, os japoneses, eles abandonavam seus idosos lá. Que solução boa! Simplesmente abandonam os idosos lá. E aparentemente a crise foi resolvida. Mas percebam, irmãos, que muitos jovens japoneses ainda utilizam o bosque dessa maneira. Não mais para lidar com seus idosos, mas quando a crise bate, talvez por conta de um estresse na faculdade, de uma pressão familiar, de uma solidão, de uma honra quebrada, esses japoneses eles não encontram nenhuma espécie de saída e vão para Aokigahara, vão para esse mar de árvores tentando dar uma solução. De igual modo, irmãos, as religiões do mundo, dinheiro e tudo aquilo que se apresenta como um Deus em nossos corações, podem tentar oferecer soluções para as nossas crises, mas simplesmente não resolvem a angústia de nossas almas.
Essa é a realidade, irmãos, de um mundo sem um relacionamento com um Deus justo e santo. Diante disso, a pergunta que nós precisamos nos fazer é: e quanto a nós? Será que reconhecemos o agir de Deus nas nossas crises? Será que já estamos sucumbindo às nossas crises e já não encontramos mais saída? Nesses momentos, meu irmão, minha irmã, lembre-se de quem o Senhor é. Lembre-se do que Ele já fez. Lembre-se das suas promessas. No Novo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo que é chamado de a rocha. Ele que chama para si, lá no Evangelho de João, o título de Eu Sou. Ele controla a natureza, transforma pão em vinho, toda a criação está sob seu controle, e Ele é desde toda a eternidade. E é por isso, irmãos, que Ele pode afirmar com todo o poder e toda a autoridade aquilo que está lá em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sim é a solução para os nossos problemas. O Senhor controla a história, é Ele que vai trazer a solução para a angústia da nossa alma. Portanto, irmãos, conhecer a Deus, ter um relacionamento profundo, sério com Cristo, em tempos de crise, nos permitirá pedir ajuda no canto certo. Como é importante conhecer o Senhor, como é importante ter um relacionamento com Ele, para quando a crise bater na nossa porta, onde nós poderemos então pedir ajuda no canto certo. Nós estamos meditando, irmãos, sobre o fundamento para enfrentar tempos de crise, os fundamentos para enfrentar tempos de crise. Em primeiro lugar, nós vimos que esse primeiro fundamento é conhecer a Deus. Não é simplesmente conhecer de ouvir falar, mas trata-se de um relacionamento profundo e sério com o Senhor, que existe antes da fundação do mundo e que conhece o meu e o seu coração. Esse é um Deus que é um Deus providente, que está acima de todo mal. Então, para que possamos enfrentar a crise, precisamos conhecer o Deus a quem servimos. Em segundo lugar, o segundo fundamento para enfrentar tempos de crise se encontra ali nos versículos 13, final do versículo 13 até o versículo 17. E esse fundamento é abrir o coração diante de Deus. Em primeiro lugar, conhecer a Deus. Segundo lugar, abrir o coração diante de Deus. Abacuque, ele continua e ele vai dizer: por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Percebam que em meio a essa exaltação a Deus, havia uma espécie de dúvida no coração do profeta. Para Abacuque, alguma coisa estava errada. Pensem comigo, se Deus é justo, se Ele não tolera o mal, se Ele é puro de olhos, como é que o mal continua a correr desenfreado? O profeta, ele parece agora questionar a forma de agir de Deus, de punir e disciplinar o povo. Para Abacuque, simplesmente não combinava o que ele conhecia de Deus com a forma com que o Senhor estava agindo. Alguma coisa não está batendo. Irmãos, percebam, esse é o Deus que fechou o Mar Vermelho para os egípcios não passarem. Esse é o Deus que abriu a terra e tragou os filhos de Corá quando estavam tentando trair Moisés. Esse é o Deus que identificou a família de Acã como culpada quando ele escondeu o tesouro debaixo da sua tenda. Deus simplesmente ele não tolera o mal, especialmente contra o seu povo. Alguma coisa simplesmente não está batendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Percebam, irmãos, muitas são as respostas em nossos dias para tentar resolver o problema do mal. Alguns teólogos liberais, eles vão dizer: Deus não é tão bonzinho, Ele também tem um lado mau. Então é por isso que o mal existe, porque Deus também tem uma faceta má. Alguns da teologia do processo, eles vão afirmar que Deus está em desenvolvimento junto com a sua criação. Então ele simplesmente não tem como evitar que o mal aconteça, porque Deus também está se desenvolvendo. Uma outra perspectiva para resolver o mal é o teísmo aberto. Eles vão dizer que Deus criou o universo e deixou desenrolar. É como se ele pegasse um relógio, desse corda e o relógio seguisse a vida. Deus não sabe nem o que está acontecendo. Deu corda e foi fazer outra coisa. Alguns ainda vão dizer: não, é a liberdade humana, com certeza. Deus não tem controle sobre as nossas ações. Deus ele só age em contingência àquilo que nós fazemos. São respostas para o problema do mal. Não são respostas corretas ao problema do mal. Percebam, irmãos, nenhuma dessas opções convencia o profeta Abacuque. E nenhuma dessas opções deve convencer o nosso coração também. Abacuque conhecia Deus. Abacuque conhecia o caráter de Deus. E se essas ideias nos parecem sedutoras, talvez nós não conheçamos o nosso Deus da Bíblia também. Percebam, se Deus tem um lado mau, Ele não tem como ser santo.
Se Deus não tem como evitar que o mal aconteça, Ele não tem como ser soberano. Se Deus não sabe o que vai acontecer, Ele não tem como ser a nossa rocha. Se Ele só age em contingência ao que nós fazemos, Deus não é onisciente. Cada uma dessas opções fere o ser de Deus. Não é uma resposta satisfatória. Ao invés de pensar em teorias, Abacuque derrama o seu coração diante do Senhor. Ele abre o coração diante de Deus e traz uma série de perguntas que nos lembram as perguntas de Jó. Por que os homens foram feitos assim? O Abacuque pergunta no versículo 14. Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam? Porque o mal prospera, porque os justos padecem. Abacuque compara aqui seres humanos a animais, a peixes, a répteis. São como seres humanos sem Deus, são como animais desgovernados, não possuem juízes ou reis, não tem quem os proteja, são uma grande massa desordenada no oceano. Mas, irmãos, a teologia de Abacuque, e muitas vezes a nossa teologia, parece se esquecer da doutrina da queda, parece se esquecer da doutrina da responsabilidade humana. Deus criou o homem perfeito para ser corregente da criação. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. O pecado e a queda que afastam o ser humano de Deus. A imagem de Deus agora no homem está corrompida. Como consequência, o ser humano passou a ser corrupto e rebelde contra o Criador. Vivemos então, irmãos, em um mundo caído, rodeado por toda sorte de males. O homem que havia sido criado à imagem de Deus para ter domínio sobre peixes, répteis e aves, agora é rebaixado a uma espécie de animal desordenado. Havia ainda, na época de Abacuque, uma ideia corrente que Jerusalém nunca seria destruída, simplesmente porque era onde o povo escolhido de Deus habitava e onde a presença de Deus também estava lá. Mas a Bíblia nunca afirma isso. Pelo contrário, lá em Deuteronômio 28, versículo 52, vemos que uma das maldições por quebrar a aliança com Deus é exatamente a destruição das cidades, é exatamente o que Judá vai sofrer. Os caldeus vão entrar e vão destruir tudo. Resultado é quebra da aliança. A Bíblia nos ensina que nós somos responsáveis por nossas ações e que Deus é justo. A invasão dos caldeus, então, é consequência da desobediência de Judá. Deus estava usando os caldeus para disciplinar o seu povo. E parece que na ótica de Abacuque, na ótica horizontal, Deus estava sendo muito injusto. Sobre a ótica humana, Deus parecia injusto, mas sobre a ótica divina, essa ótica vertical, Deus jamais é injusto. Há uma quebra da aliança por trás, há um pacto que foi quebrado. Lá nos versículos 15 e 16, então, ao se referir aos caldeus, o profeta os descreve como um pescador com a rede, com anzóis, com rede de arrasto. Eles pescam o que querem, sem impedimento nenhum, e se alegram com isso. Adoram seus deuses, têm fartura. Essa imagem do anzol que é descrita aqui no versículo 15 e 16, mostra o poder dos caldeus em destruir nações, mostra o poder dos seus exércitos. E era muito comum, a tradição lá entre os caldeus, de prender ganchos nos lábios inferiores de seus prisioneiros e enfileirá-los. Quando, não sei se os irmãos já fizeram isso, mas indo para Maria Farinha, Pau Amarelo, nós encontramos vendedores de peixes, pescadores na beira da estrada, exatamente com peixinhos enfileirados, com ganchos pela boca. Essa é a imagem. São pescadores que estão fazendo o trabalho deles ali. Com seus peixes presos, felizes, conseguiram tudo aquilo ali. Eles se alegram com a captura, o Deus deles é o seu próprio poder, eles amam o poder, vivem em função disso, e Deus vai usar gente como essa para disciplinar Judá. Lá no versículo 17, Abacuque ele continua o seu questionamento ao Senhor. É como se ele estivesse processando tudo que Deus havia revelado e ao mesmo tempo se perguntando: ok, Senhor, eu entendi que tu levantaste os caldeus para trazer juízo e disciplina sobre Judá. Ok, entendi. Mas não é o que eu esperava. Pelo menos não dessa forma. O Senhor levantou um povo pior do que nós para nos disciplinar? Como assim? Vejam que ele usa esse termo usando aqueles que são mais justos do que eles. O Senhor está punindo aqueles que são mais justos do que os caldeus. É isso mesmo, Deus, que o Senhor está fazendo?
O questionamento de Abacuque continua. Até quando, Senhor, eles vão continuar impunes? O Senhor vai deixá-los escapar ilesos? Deus vai deixar que o mal escape impune? Esse é o questionamento do versículo 17. Mas será que ele continuará a esvaziar sua rede? Será que continuar a matar os povos sem dó e sem piedade? Deus vai deixar o mal correr solto? Vejam, irmãos, é a intimidade com o Senhor que permite que o profeta Abacuque se chegue a Deus com essas dúvidas e que permite ele falar de forma muito ousada ao Senhor. Em tempos de crise, em tempos de angústia, nós não devemos reclamar do Senhor, da forma como Ele conduz a história, da forma como as coisas acontecem. Nós devemos reclamar ao Senhor. Abrir diante dele o nosso coração, como o profeta faz, clamar por justiça, gasta tempo com Deus que nos ouve e que conhece as necessidades dos nossos corações. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, quando ele vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por meio da oração e da súplica. Qual o resultado, então? Lá no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pedro entendeu da mesma forma. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, que as crises das nossas vidas não sejam oportunidade para murmúrio contra o agir de Deus, contra a forma como Deus está agindo, porque a gente queria que as coisas fossem diferentes, mas sejam oportunidades de entrega, de confiança no Deus que de fato cuida de nós e rege todas essas coisas. Nós estamos meditando nesta noite sobre os fundamentos para enfrentar tempos de crise. Em primeiro lugar, nós vimos que o primeiro fundamento é conhecer a Deus. Isso envolve um relacionamento pessoal, envolve confiança na providência de Deus, envolve lembrar das promessas do Senhor. Em segundo lugar, nós vimos que o segundo fundamento é abrir o coração diante do Senhor, não resmungando, mas mostrando de fato com sinceridade no coração: Senhor, a gente não entende o que é que está acontecendo. A gente não sabe, Senhor, porque o mal está prosperando, mas confiamos que Tu tem a resposta. E nós descansamos e confiamos em Ti. O terceiro fundamento, então, para enfrentar tempos de crise, se encontra lá no versículo 1. E esse fundamento é esperar a resposta de Deus. O terceiro fundamento para enfrentar tempos de crise é esperar a resposta de Deus. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Depois de ter feito todos os seus questionamentos ao Senhor, Abacuque ele dá talvez o mais difícil dos 3 passos até aqui. Ele aguarda a resposta de Deus. Abacuque pensa consigo mesmo, depois de ter derramado a salma diante do Senhor. Diante dos seus questionamentos, então, ele espera uma resposta que só pode vir de Deus. Abacuque não procura essa resposta em nenhum outro canto, apenas no Senhor. O profeta, então, ele se coloca na torre de vigia. A torre de vigia, irmãos, era onde os soldados se colocavam para ver no horizonte se era um mensageiro que estava vindo, se era alguém ferido, se eram inimigos, e a partir disso pensar em estratégias. Eu entendo que aqui se trata de uma imagem figurada, que Abacuque não era nem soldado, nem vigia. No segundo livro do Senhor dos Anéis, 2 torres se destacam ali. A primeira é a torre lá de Minas Morgul, é onde Sauron está. Se os irmãos viram o filme ou leram o livro, vão lembrar. Vai ter uma torre com um olho que pega fogo e ele sonda e prescruta tudo. Ele sabe o movimento do inimigo, ele sabe se é um mensageiro, se é alguém que está chegando, mas a partir dali ele envia os orques para planejar todo o estratagema. Mas a segunda torre que aparece, ela é chamada de Orthanc. Na verdade, ela era a sede do Mago Branco Saruman. Esse não era um centro de batalha, um comando militar, era muito mais um local para meditação, para estudo. E eu entendo que é muito mais próximo disso que a torre de vigia se aproxima, esse canto para meditação, para análise, para contemplação, para estudo. O que Abacuque faz se parece muito com isso. Isso serve para mostrar o preparo espiritual do profeta para ouvir a voz de Deus, aquietar a mente, meditar na palavra do Senhor, meditar na sua lei. Nós devemos fazer o mesmo, irmãos, em tempos de crise,
por mais difícil que pareça. Devemos aguardar a resposta do Senhor, especialmente em tempos tão agitados quanto os nossos, onde a informação está sempre na ponta dos dedos. E nós queremos mais, e isso gera ansiedade, quando deveríamos estar esperando a resposta do Senhor, meditando na sua palavra. C.S. Lewis, escrevendo sobre ansiedade, ele diz o seguinte: nós odiamos esperar, porque a espera é uma voz que grita dentro de nós: você não está no controle. E de fato isso mexe com a gente. Parece que também é um sentimento de Abacuque: Deus faz alguma coisa, eu quero resolver essa situação, mas eu não tenho como, eu não estou no controle. O que é que precisamos fazer então? Esperar e confiar no Senhor. Mas percebam que meditar não é esvaziar a mente, como algumas religiões vão dizer. Meditar, na verdade, é se encher da palavra de Deus, é gastar tempo com ela, é deixar que a palavra encha a nossa mente. A ideia dessa palavra vigiar é de observar com cuidado tudo aquilo que está acontecendo, de analisar ativamente. Quando oramos, esperamos o Senhor nos responder por meio da sua palavra. Abacuque, então, ele se coloca de guarda e ele faz exatamente isso. Meu irmão, talvez você não tenha de fato uma torre em casa, mas a sua torre de vigia pode ser o seu quarto, pode ser uma varanda, pode ser um balcão da cozinha, pode ser a sala de estar. A sua torre de vigia é um local na qual você pode parar e esperar, vigiando pela resposta do Senhor, fazendo sempre uso da palavra de Deus, gastando tempo em oração. É um tempo a sós com o Criador, em que nós aguardamos confiantemente a sua resposta. Abacuque nos ensina a confiar e a esperar pela resposta do Senhor, mesmo que não seja a resposta que nós estamos esperando. O profeta esperava em Deus a resolução da sua crise. Ele confiava em Deus, independente da resposta que viesse. Paulo pensava de forma semelhante. Lá em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Se a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, precisamos ser moldados por ela, nos encher dela, fazer parte do nosso imaginário, nos encher da palavra de Deus, orar e gastar tempo com o Senhor. Diante dessas informações, irmãos, a pergunta, mais uma vez, que precisamos nos fazer é: e quanto a nós? Em tempos de crise, onde é que nós temos colocado a nossa esperança? Onde é que nós esperamos encontrar as respostas para as dúvidas e angústias dos nossos corações? Nós precisamos ir até o Senhor com as nossas angústias e confiar nele para a resposta. Às vezes a gente faz só metade do caminho. Senhor, eu confio que tu vai dar a resolução. E a gente sai para tentar resolver o problema por conta própria. Senhor, eu confio, eu oro, eu coloquei diante de ti. E a gente sai para resolver o problema, sem esperar a resposta do Senhor. São 2 passos que precisam ser dados. Confiar, abrir o coração diante do Senhor, mostrando o nosso problema. E o segundo passo, esperar a resposta do Senhor. Confiar e esperar pela resposta do Senhor fortalece a nossa fé e nos ensina que nós não estamos no controle do universo. Na crise, na angústia, o melhor a fazer é confiar em Deus, é orar ao Senhor e esperar por sua resposta. Isso trata o nosso coração ansioso e nos ensina que nós não estamos no controle. Mas confiamos, porém, num Deus que jamais perde o controle da história. Irmãos, dentro do que nós vimos aqui nesta noite, o que é que esse texto ainda tem a nos ensinar hoje? Em primeiro lugar, sem Deus, tempos de crise se tornam em tempos de pânico. A nossa imaginação fértil como borbulha 1 milhão de coisas e nos levam à vida de ansiedade, nos levam à vida de medo. Mesmo crentes, recorremos a muitas coisas para tentar fugir dos problemas ou até amenizar a situação. Corremos para a comida, talvez para o álcool, para o entretenimento, para que a nossa mente simplesmente não pense no problema, contando que magicamente o problema vai sumir. Achamos que dinheiro, estabilidade e poder vão resolver tudo. Talvez nós pensemos ainda que se eu tiver no controle da situação, eu vou ter a solução para todos os problemas da minha vida. Acabamos então, irmãos, vivendo uma espécie de ateísmo prático. Nos dizemos crentes, mas não esperamos a resposta do Senhor. Nos dizemos crentes, mas não percebemos o agir de Deus na história. Irmãos, à medida que vamos pensando com base no que a Bíblia nos ensina,
o nosso conceito de Deus precisa crescer. Conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, é a chave não para fugir das crises da vida, mas para passar bem por todas as crises que enfrentarmos. Porque temos ao nosso lado o Deus que é o autor da história, o regente de toda a criação, e simplesmente nada foge ao seu controle. No final das contas, não é uma questão de se a crise vai vir ou não, é uma questão de quando a crise vier, onde é que eu vou estar alicerçado. São nos meus desejos do coração, são em coisas terrenas, ou é no Senhor que rege a história? Segundo lugar, Abacuque ainda não tinha as respostas para as questões que ele levantou ao Senhor. Deus só vai responder a Abacuque do livro para frente. A partir do próximo sermão a gente já vai ter a resposta de Deus. Mas Abacuque não tem essa resposta ainda. Mas ainda assim ele esperava e confiava que Deus o ouviu. Ele buscava na palavra de Deus a resposta. Nós, porém, temos a resposta para a maior crise jamais enfrentada pela humanidade. O pecado separou o homem de Deus, mas Deus enviou o seu único Filho para sofrer as consequências da nossa desobediência. Cristo morreu em nosso lugar para que um dia nós tivéssemos vida. Irmãos, Cristo não apenas venceu a nossa maior crise, mas Ele garante estar conosco em cada crise que nós passarmos aqui, porque Ele é o rochedo da nossa salvação. É por isso que nós podemos confiar no Senhor e entregar os nossos corações a Ele sem medo. A Santa Ceia é um lembrete disso, irmãos, que o nosso Redentor morreu na cruz por mim e por você, que a nossa maior crise já foi resolvida e que Ele voltará em breve para nos levar. Não temos o que temer, mas precisamos entregar ao Senhor as nossas ansiedades. Terceiro e último lugar, a espera pela resposta do Senhor precisa nos estimular a gastar mais tempo meditando na palavra de Deus. É por meio dela, por meio da sua palavra, que Deus nos responde de forma ordinária, no cotidiano. Quanto mais conhecermos a Deus, quanto mais meditarmos na sua palavra, melhor vamos reagir quando o dia mau vier, ou quando a crise finalmente bater na nossa porta. Portanto, não deixe de fazer a sua devocional, não deixe de meditar naquilo que o Senhor tem lhe falado. Se fortaleça na palavra do Senhor, medite, confie e espere no Senhor. Irmãos, os remédios e tratamentos contra o câncer nem sempre funcionam. E às vezes uma perna quebrada jamais volta a funcionar do jeito que funcionava antes. Mas o nosso Deus, Ele cuida de nós muito melhor do que qualquer médico ou medicamento. A disciplina dele é na medida certa para trazer a restauração. Quando a crise vier, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se do que Ele já fez. Ele é a nossa rocha. Quando a crise vier, derrame o seu coração diante do Senhor e fale com sinceridade aquilo que está lhe afligindo, sem murmurar. O nosso Deus ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas. E quando a crise vier, espere no Senhor e medite na sua palavra. Esse é o melhor remédio que nós temos para tempos de crise.